Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição 7 do dia 13 de novembro de 2022. O título da lição é A responsabilidade é individual. O texto áureo está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A verdade prática nos diz: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 18, do versículo 20 ao 28. A nossa lição, ela vai tratar da responsabilidade individual de cada um diante do seu proceder. A palavra-chave da nossa lição é responsabilidade e significa a obrigação de responder pelas próprias ações. Nós vemos na lição que em Jerusalém era usual um provérbio, um ditado entre o povo. Esse provérbio dizia assim: os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com esse ditado, o povo questionava a justiça de Deus, dizendo: estamos sendo castigados pelos pecados dos nossos pais. Como se eles não tivessem nenhuma responsabilidade em relação à idolatria praticada no meio do povo. Analisando a trajetória do povo, percebemos que lá em Manassés, que Manassés foi um dos piores reis de Judá. Ele levou o povo a pecar, fez coisas terríveis, como, por exemplo, sacrificar seus filhos a Moloque, e introduziu a idolatria escancarada em Jerusalém. Porém, quando o juízo de Deus veio sobre Jerusalém e Manassés foi levado cativo, ele se arrependeu e Deus o perdoou. E aí nós vemos a grande misericórdia de Deus. Ele não conhece um pecador arrependido a quem ele não possa perdoar. Cabe aqui ressaltar que é mais fácil influenciar o povo ao pecado do que influenciar ao arrependimento. Manassés se arrependeu, tirou os ídolos do templo de Jerusalém, porém o povo continuou corrompido pela idolatria e assim se sucederam os reis. Amon, filho de Manassés, levou o povo a pecar novamente. Josias escolheu servir a Deus e fez a reforma no templo, e o povo foi vivendo nessa gangorra de adorar a Deus e se voltar contra Deus, até os tempos de Ezequiel e Jeremias, onde está registrada a nossa lição de hoje. E aí o povo, ele se vale de uma história, de toda essa trajetória, para se isentar da responsabilidade individual em assumir e se arrepender de seus próprios pecados, acusando inclusive Deus de ser injusto. Mas essa história de não assumir a culpa é bem mais antiga e começou lá no Éden, né? Nós podemos ver no livro de Gênesis, quando Deus questiona Adão sobre o pecado, sobre a desobediência. Gênesis 3, 11, 12 e 13 diz assim: e Deus disse: quem te mostrou que estavas nus? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher, disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nós vemos aqui, irmãos, que é inerente do ser humano não assumir a sua própria culpa, né? Desde Adão, que
existe essa tendência no ser humano. Toda vez que nós questionamos alguém, sempre ela vai procurar transferir a sua culpa para outra pessoa. E quando ela sofre consequências do seu pecado, como estava acontecendo com o povo de Israel, eles estavam sofrendo o cativeiro, alguns tinham sido levados cativeiros para a Babilônia, outros estavam em Israel, mas estavam sofrendo. Eles não queriam admitir que tudo aquilo estava acontecendo porque eles se deixaram corromper pela idolatria. Então, eles usavam desse provérbio, né, de um provérbio que fala que os pais comiam uvas verdes e o dente dos filhos se embotaram. Como se a consequência do pecado e do erro dos pais estivesse afetando os filhos estivessem sofrendo por causa do pecado dos pais e não por causa dos seus próprios pecados. E essa história começa desde lá, de não assumir a culpa, começa desde lá do Éden. E essa ideia de sofrer da consequência do pecado, ela perdurou até os dias de Jesus, né? Os próprios discípulos entendiam, em alguns casos, que o pecado era consequência dos erros dos pais. Lá em João, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nós vemos aqui os próprios discípulos que andavam com Jesus, eles tinham essa dúvida. Esse homem é cego de nascença, ele nasceu cego, por quê? Ele está pagando por um pecado dos seus pais? Ou ele pecou? Mas Jesus falou que não, que nem sempre uma enfermidade ou alguma coisa que está acontecendo é consequência de pecado. Às vezes é para que o nome de Deus seja glorificado. Mas aqui nós vemos essa influência de pensar, de acreditar que uma doença, uma consequência é pecado dos pais. E perdura até os dias de hoje com a doutrina equivocada da maldição hereditária. Nós vemos, né, que essa doutrina é bem divulgada em algumas igrejas, né? Eles também usam a batalha espiritual e acreditam na maldição hereditária, né? E assim ficam tentando pesquisar no passado dos pais e dos antepassados para descobrir qual que é a maldição que eles estão sofrendo. Isso é antibíblico, porque nós vemos em Romanos 8:1 que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, quando nós cremos em Jesus e Ele limpa o nosso coração, o nosso pecado, toda condenação ela está cancelada pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E ainda na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, fala assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus, todo o passado ele fica para trás. Jesus já não se lembra mais dos nossos pecados, porque eles foram perdoados e apagados pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. No ponto 2, nós vemos sobre a salvação para todos os seres humanos. Vamos ler aqui na leitura bíblica, versículo 21, 22 e 23, que fala assim:
Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Então, aqui, Deus está declarando para o povo de Israel que o desejo dele é que todos se arrependessem e se convertessem dos seus maus caminhos, pedissem perdão e começassem a fazer tudo certo a partir dali, como foi que aconteceu com Manassés, né? E como Deus pode castigar os filhos pelas transgressões dos pais, sendo que quando o homem se arrepende, Deus perdoa e não se lembra mais dos pecados? Prova disso, prova do perdão de Deus, né? Mesmo para o pior pecador de todos, foi o perdão a Manassés, né? Como nós já falamos no começo, Manassés foi um dos piores reis de Israel, os piores reis de Judá. Mas ele se arrependeu e Deus o perdoou. Lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, 33, o versículo 11, 12 e 13 fala assim, ó: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, Manassés, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Então, mesmo Manassés sendo muito ruim, levou o povo a pecar, levou o povo à idolatria, fez coisas terríveis como sacrificar os seus filhos aos ídolos. Ele se arrependeu, verdadeiramente, ele se humilhou perante Deus. E por causa da humilhação de Manassés, porque ele se arrependeu, Deus o perdoou, restaurou o seu reino, ele voltou a reinar. E isso é o perdão de Deus. Ele não se lembra dos pecados que ele já perdoou. Também prova disso, lá no prova de que Deus perdoa, não se lembra mais, e mesmo sendo no fim da vida, é o ladrão da cruz. Em Lucas 23, 42, 43, fala assim, Lucas 23, e disse a Jesus, o ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o Deus maravilhoso, o Deus que perdoa as nossas transgressões, que não castiga os filhos por causa do erro dos pais, mas ele perdoa quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Nós devemos atentar para o tempo presente, né? Tanto a história de Manassés como a história do ladrão, ela nos diz que o tempo presente é o principal, porque o passado já passou e o futuro pertence a Deus. O presente, o agora, é tudo que nós temos e devemos vivê-lo para glorificar a Deus. O desejo de Deus é que todos se salvem. Nós podemos ver na carta de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, fala assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. É esse o desejo de Deus, que todos venham conhecer a verdade. E a verdade, a palavra fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Jesus, ele veio ao mundo para nos trazer a verdade, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus estava ali mostrando o caminho, a verdade e a vida, que é ele mesmo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E por causa do que Jesus fez por nós, os nossos pecados são perdoados e nós podemos nos reconciliar com Deus. E também não adianta fazer tudo certo e no final se desviar do caminho. Temos que perseverar até o fim, né? A palavra de Deus aqui na leitura também fala: mas desviando-se o justo, no versículo 24, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz os ímpios, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Né? Isso é um alerta muito grande para nós também, que nós devemos perseverar até o fim, porque não adianta fazer justiça a vida inteira, servir a Deus a vida inteira e chegar ao fim, pecar contra Deus, negar a fé. Isso também não adianta, mas Deus, ele quer que nós possamos perseverar até o fim, né? E que nós possamos também levar as pessoas ao arrependimento, né? Pregar a verdade da palavra de Deus e que essa verdade leve os pecadores ao arrependimento. Lá em Isaías 55, 6 e 7 fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Essa é a mensagem da palavra de Deus, é a mensagem que nós devemos levar ao mundo, uma mensagem de arrependimento, que a pessoa possa ver os seus próprios pecados, reconhecer os seus próprios pecados, se arrepender e se voltar a Deus e buscar a Deus para a sua vida, para que ela possa viver nos caminhos santos do Senhor e ser salvo de todo o pecado. Em Atos, no capítulo 3 e versículo 19, Pedro, no seu discurso, ele fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Essa é a mensagem da igreja: arrepender-se e reconhecer que errou, e manifestar o desejo de fazer tudo certo. Quem culpa os outros pelas circunstâncias dificilmente reconhece o seu erro. Foi o que aconteceu lá com Adão e Eva. Eles não reconheceram que eles pecaram, eles não reconheceram que eles desobedeceram a Deus, mas culparam um ao outro. E aí fica difícil a gente querer fazer o certo, querer fazer da maneira que Deus se agrada. Só resumindo toda a lição, o povo de Judá acreditava que estava sendo castigado pelos seus pecados dos seus antepassados, não pelos seus próprios pecados. Pensava desse modo porque entendia que este era o castigo para quem desobedecesse aos 10 mandamentos, né? De uma má interpretação, uma interpretação equivocada, quando fala que Deus visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Mas essa interpretação estava equivocada. Ezequiel ensinou que a destruição de Jerusalém devia-se à decadência espiritual das gerações. Mas esta fria convicção levou Israel ao fatalismo, achando que estavam pagando pelos pecados dos pais. E também a irresponsabilidade, não se responsabilizarem pelos seus próprios erros. Então, Ezequiel deu a nova diretriz de Deus.
Deus julga cada pessoa individualmente. Embora o mundo frequentemente sofra as consequências de pecados cometidos por aqueles que viveram nas gerações anteriores, Deus não nos castiga pelos erros de outras pessoas e não podemos usá-los como desculpas para os nossos próprios pecados. Eu quero aqui agradecer aos irmãos pela oportunidade. Não é fácil fazer essa aula, né? É muito mais rica e mais calorosa a aula presencial, mas eu quero agradecer essa oportunidade de estar fazendo essa reflexão com os irmãos sobre essa lição tão importante, que é a responsabilidade individual, que nós possamos nos responsabilizar, né, pelos nossos atos e levar os outros também a se responsabilizarem através da palavra, né, pregada, se responsabilizarem e serem levadas ao arrependimento para encontrarem com Jesus. Deus abençoe a cada um. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.